Será que o silêncio de Deus é realmente vazio? Ou será que Ele está nos ensinando a escutar de outra forma? Há dias em que o céu parece em silêncio. Oramos, clamamos, esperamos e não ouvimos nada além do eco da própria voz. Na Bíblia, lemos em Abacuque que o profeta ficou de guarda, em silêncio, esperando pela resposta. E ali, no aparente silêncio, Deus falou. O silêncio não é abandono, é convite. É nesse espaço quieto que os pensamentos são peneirados, a mente é moldada e o caráter é refinado. Quando tudo ao redor pede pressa, Deus nos chama a esperar. Quando a alma se inquieta, Ele nos conduz à pureza de confiar. O silêncio pode ser o campo de batalha, mas também é o lugar onde descobrimos que a palavra de Deus continua viva, mesmo sem barulho. Talvez você conheça essa sensação, olhos fechados em oração, coração entregue, mas o céu não se move do jeito que você gostaria. É como se os portais da alma estivessem vulneráveis e as influências externas gritassem mais alto. Em meio a isso, em Romanos lemos que absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo o silêncio. É nesse silêncio que a vitória em Cristo se revela de maneira mais profunda, porque quando não temos respostas, aprendemos a depender da fé. Quando não há sinais visíveis, descobrimos o poder da obediência a Cristo. O silêncio nos chama a levantar as armas espirituais da oração, da entrega total, da confiança. Nesse lugar, a alma repousa e declara: Senhor, ainda estou aqui. Antes de mergulharmos nos ensinamentos, convido você a uma oração. Este é um momento de entrega, de silêncio e de comunhão com Deus. Que cada palavra que você pronunciar ou pensar seja um passo em direção à renovação da mente e à pureza da alma. Respire fundo, feche os olhos e permita que a presença de Cristo guie sua mente e seu coração. Senhor, em meio ao silêncio que às vezes parece me envolver, declaro que ainda estou aqui. Entrego minha mente, meus pensamentos e meu coração, para que cada ideia seja guiada pela Tua palavra e pela Tua verdade. Purifica minha alma, fortalece meu caráter e ensina-me a vigiar os portais da minha mente. Pai, ajuda-me a identificar e rejeitar tudo que me afasta da santidade e dos mistérios do alto. Que minhas influências sejam santas, minha fé inabalável e minha mente renovada diariamente. Que cada pensamento seja levado à obediência a Cristo, tornando-me uma testemunha viva do Teu amor e da Tua vitória. Senhor, ensina-me a usar minhas armas espirituais com sabedoria. A oração, a fé, a palavra e a entrega total. Que mesmo diante de dúvidas, medos ou influências externas, eu permaneça firme, protegido pelo Teu Espírito Santo e guiado pela Tua verdade. Que minha mente seja um campo seguro, cheio de paz e vitória. Que cada escolha, cada atitude e cada reflexão me conduzam à santidade e à pureza. Renova-me, Senhor, no silêncio e na quietude, para que meus pensamentos floresçam em fé, minhas palavras em amor e minhas ações em obediência. Que eu viva cada dia para glorificar-te em tudo. Agora, Senhor, conduza-me através desta jornada de aprendizado. Que cada tópico que se segue abra meus olhos para a importância de cuidar da mente, renovar os pensamentos e conquistar a vitória em Cristo. Que meu coração esteja pronto para absorver, aplicar e viver cada ensinamento, transformando pensamentos em fé ativa. Em nome de Jesus, amém. Aqui, nesse exato momento, te convido a caminhar comigo. Vamos explorar juntos como os pensamentos moldam a vida, como a renovação da mente nos aproxima das coisas do alto, e como, mesmo quando Deus se cala, Ele continua nos guiando com amor. Pensamos o tempo todo. Enquanto você ouve ou assiste a essa mensagem, sua mente já corre em várias direções: lembranças, preocupações, planos, até mesmo distrações. A verdade é que os pensamentos são como sementes, o que deixamos brotar dentro de nós,
cedo ou tarde, dará frutos visíveis em nossas atitudes e no nosso caráter. A Bíblia, em Hebreus, capítulo 4 e versículo 13, nos lembra que nada do que fazemos está encoberto para Deus, tudo está exposto diante dos olhos daquele a quem prestamos contas. Isso inclui não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos mais íntimos. O que se passa em segredo na mente, para Deus, é claro como o dia. É por isso que cuidar da mente é cuidar da alma. Os pensamentos podem ser como portais da alma, abrem caminho para a santidade e pureza ou para as influências que nos afastam do Senhor. Se a mente é o campo de batalha, cada ideia pode ser uma arma para o bem ou para o mal. A pergunta é: quem está vencendo dentro de você? Muitas vezes subestimamos o poder de uma ideia, mas basta observar a vida. Tudo que existe começou primeiro como pensamento. Um projeto, uma escolha, até mesmo um pecado ou um ato de fé, tudo nasce na mente. Por isso, não podemos tratar nossos pensamentos como algo pequeno. Eles são a base da renovação da mente e do caminho de obediência a Cristo. Quando entendemos isso, passamos a vigiar não apenas o que falamos ou fazemos, mas também o que deixamos morar dentro de nós. Um pensamento de fé pode gerar coragem. Um pensamento de dúvida pode minar toda uma jornada. É nesse ponto que a palavra de Deus se torna bússola. Ela nos ensina a discernir quais pensamentos nos aproximam da vitória em Cristo e quais nos afastam dos mistérios do alto. A palavra de Deus afirma em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, você é aquilo que pensa de si mesmo. Essa verdade é profunda demais para ser ignorada. Nossos pensamentos não são apenas reflexos internos, eles moldam o que nos tornamos. Quem pensa pequeno, vive limitado. Quem pensa com fé, caminha em direção à vitória em Cristo. O que nutrimos na mente, cedo ou tarde, se materializa no caráter. Pense nisso. Uma pessoa que alimenta pensamentos de ressentimento, aos poucos, se torna amarga. Já quem cultiva pensamentos de gratidão e esperança floresce em paz e santidade. É como se a mente fosse um solo fértil, pronto para receber a semente que você escolhe plantar todos os dias. Talvez você já tenha experimentado isso. Um pensamento negativo insistente pode roubar sua alegria e te paralisar. Mas um pensamento cheio de fé, inspirado pela palavra de Deus, é capaz de mover montanhas. Jesus mesmo disse que, se tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, coisas impossíveis podem acontecer. A mente alinhada a Cristo transforma o impossível em oportunidade. É por isso que não podemos subestimar o poder do que acontece dentro de nós. A mente é um campo de batalha onde as armas espirituais entram em ação. Todo pensamento pode ser levado à obediência de Cristo. Quando escolhemos focar nos conceitos do alto, mesmo que o silêncio de Deus nos envolva, a fé se fortalece e os céus começam a se abrir dentro do coração. Nossos pensamentos, então, deixam de ser meras ideias e se tornam direção. Eles nos conduzem para mais perto ou para mais longe do propósito divino. O convite do Evangelho é claro: renovar a mente, deixar que a pureza da palavra viva nos guie e permitir que cada pensamento seja um tijolo na construção de uma vida de fé, entrega total e vitória em Cristo. A vida cristã exige coragem para fazer uma pergunta sincera: meus pensamentos glorificam a Deus? Essa autoavaliação é como segurar um espelho da alma. Muitas vezes descobrimos que passamos horas pensando em preocupações, comparações ou desejos passageiros, e esquecemos-nos de fixar a mente nas realidades do alto. Examinar a mente é o primeiro passo para transformá-la. A disciplina da mente é tão necessária quanto a disciplina do corpo. Do mesmo jeito que não deixamos lixo se acumular em casa, não podemos permitir que ideias tóxicas tomem conta do coração. Um pensamento mal guardado pode virar hábito e um hábito pode moldar todo um caráter. Por isso, o chamado é claro:
vigiar diariamente o que entra e o que permanece dentro de nós. A prática é simples, mas profunda. Sempre que um pensamento surgir, pergunte: ele me leva para mais perto de Cristo? Ele me inspira a santidade, a pureza, a obediência? Se a resposta for não, rejeite-o como quem fecha a porta para um intruso. Os portais da alma não podem ser abertos para qualquer influência, mas consagrados ao Espírito Santo. Claro, essa vigilância não significa viver em paranoia, mas em atenção espiritual. É como quem cuida de um jardim. Você não pode impedir que algumas sementes voem com o vento, mas pode escolher quais delas permitir que criem raízes. Da mesma forma, você pode arrancar o que não edifica e cultivar pensamentos de fé, esperança e vitória em Cristo. Com o tempo, essa disciplina se torna um estilo de vida. A mente passa a ser regida pela palavra de Deus, e não pelas circunstâncias. A oração se torna um filtro, e a renovação da mente, um processo diário. Assim, mesmo quando o silêncio de Deus parece pesar, a alma encontra descanso na certeza de que está guardada por Ele. Havia um homem que buscava a santidade com fervor, mas sua mente era assaltada por pensamentos impróprios. Ele orava, lia a palavra de Deus, mas permitia que músicas e conversas mundanas alimentassem sua mente. O que ele não percebia é que o que consumimos mentalmente cresce dentro de nós, moldando nosso caráter sem pedir permissão. Ele começou a notar pequenas mudanças em suas atitudes: impaciência, irritação, distrações constantes. Cada pensamento não vigiado era uma semente que germinava em ações e palavras. Esse homem entendeu que não bastava desejar pureza, era preciso disciplina e vigilância contínua da mente, como um jardineiro atento ao solo que cultiva. O aprendizado mais profundo veio quando ele percebeu que suas lutas não eram externas, mas internas. O campo de batalha estava na mente, e os portais da alma, olhos e ouvidos eram vulneráveis. Ele começou a escolher com cuidado o que ver e ouvir, alinhando tudo à palavra de Deus, sabendo que isso fortaleceria sua fé e seu caráter. Com o tempo, ele descobriu a força da renovação da mente. Cada pensamento levado à obediência de Cristo se tornava uma arma espiritual. Cada ideia pura fortalecia sua fé e protegia contra as influências externas. A disciplina da mente tornou-se um ato diário de entrega total, oração e vigilância, criando hábitos de santidade e pureza. No fim, a história desse homem nos ensina algo vital. Não podemos controlar tudo ao redor, mas podemos escolher o que permitimos em nosso interior. O que alimentamos cresce. E quando buscamos o Senhor com sinceridade, a vitória em Cristo se torna evidente, mesmo em meio aos ataques mentais e ao silêncio de Deus. Nossa mente é como um terreno fértil, e as influências externas são sementes que chegam sem pedir permissão. Músicas, filmes, conversas e até ambientes que frequentamos podem moldar nossos pensamentos, afetando diretamente nosso caráter. Por isso, é essencial escolher com sabedoria aquilo que permitimos entrar pelos portais da alma. Muitas vezes subestimamos o impacto dessas influências. Uma letra de música repetida diariamente ou um filme que desafia nossos princípios podem criar padrões mentais que nos afastam da santidade. O que consumimos emocional e mentalmente pode nos moldar, desviando a renovação da mente que Cristo deseja para nós. O alerta é para a vigilância constante. Assim como um soldado se prepara para o campo de batalha, devemos proteger nossa mente. Cada pensamento que permitimos absorver deve ser filtrado pela palavra de Deus, trazendo pureza e alinhamento com as coisas do alto. A fé se fortalece quando nossa mente é preservada daquilo que corrompe. É curioso notar que nem sempre percebemos as influências externas. Conversas aparentemente inofensivas, piadas ou comentários cotidianos podem abrir portas sutis para dúvidas e medos. Os portais da alma são frágeis e é preciso disciplina para guardá-los, cultivando pensamentos que glorifiquem a Deus e promovam a obediência a Cristo. Portanto,
O chamado é a consciência e a escolha. Ao identificar o que entra em nossa mente, podemos decidir alimentar somente aquilo que fortalece nossa fé, nosso caráter e nosso relacionamento com Deus. Assim, mesmo diante de ambientes desafiadores, a vitória em Cristo é preservada, e a mente se torna um lugar seguro, guiado pela Palavra e pelo Espírito Santo. O coração do cristão muitas vezes se encontra em silêncio, mas a mente um verdadeiro campo de batalha. Salmos, capítulo 119, versículo 9, nos lembra que a pureza vem por guardar a palavra de Deus. Cada pensamento, cada memória, cada ideia que deixamos crescer, precisa ser filtrada por ele, como um soldado que protege seu território. Renovar a mente é mais que um conceito, é uma prática diária. O que aceitamos e cultivamos dentro de nós determina nossa resposta a situações, molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Os padrões do mundo muitas vezes tentam invadir esse espaço, mas a palavra de Deus nos ensina a resistir, criando um terreno fértil para virtudes do alto. É nesse campo que batalhamos contra dúvidas, medos, ansiedades e pensamentos que nos afastam de Cristo. Cada vez que levamos um pensamento cativo à obediência a Cristo, estamos utilizando nossas armas espirituais. A oração se torna escudo, a fé, espada e a entrega total, estratégia de guerra contra tudo que deseja nos derrotar. O silêncio de Deus, muitas vezes, pode intensificar essa batalha, mas é nesse mesmo silêncio que a disciplina da mente se fortalece. Guardar a palavra, vigiar os portais da alma e escolher alimentar pensamentos de fé, nos coloca em posição de vitória. A santidade não é passiva, é uma luta diária que traz frutos de pureza e caráter. Portanto, cada momento de reflexão, cada oração e cada escolha consciente são vitórias silenciosas nesse campo de batalha. A mente, quando treinada na palavra, torna-se forte e resistente, pronta para enfrentar influências externas e proteger aquilo que Deus plantou. A fé, a esperança e a vida alinhada aos propósitos eternos. Em meio às lutas da mente, podemos esquecer uma verdade essencial. 1 João, capítulo 4 e versículo 4, nos lembra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso significa que, mesmo quando pensamentos negativos ou influências externas tentam nos derrubar, a vitória em Cristo já nos pertence. Nossa fé é a âncora que mantém a mente firme, mesmo quando o silêncio de Deus parece prolongado. Cada oração, cada entrega total e cada meditação na palavra são instrumentos de fortalecimento. Entender que a vitória não depende de nós, mas da presença de Cristo, traz coragem para resistir e paciência para esperar. O campo de batalha mental se transforma em território conquistado quando percebemos que Jesus é nosso comandante. Cada pensamento alinhado à sua palavra se torna um passo na direção da santidade. A mente renovada, guiada por Ele, rejeita padrões do mundo e abraça a pureza que sustenta o caráter cristão. Mesmo as influências externas, quando filtradas pela fé, não têm poder sobre nós. O que o mundo tenta plantar de negativo na mente é superado pelo poder da palavra de Deus e pela certeza de que nossa obediência a Cristo nos mantém invencíveis. A vitória em Cristo não é teórica, é prática e diária. Portanto, lembre-se, cada pensamento levado à obediência, cada oração no silêncio, cada escolha de santidade é uma confirmação de que já somos mais que vencedores. O inimigo pode tentar, mas a fé nos sustenta e nos garante que a vitória está assegurada, não por nossa força, mas pelo poder de Cristo vivendo em nós. 2 Coríntios, capítulo 10 e versículos 3 a 6, nos lembram que nossa guerra não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais que tentam nos desviar. As armas espirituais não são de carne ou sangue, são orações, fé, palavra de Deus e obediência a Cristo. Cada pensamento tomado cativo à sua vontade é uma vitória silenciosa, mas poderosa. A oração é nossa primeira linha de defesa. Quando os pensamentos negativos surgem,
Falar com Deus transforma o terreno mental em território santo. A fé é a armadura que nos protege, enquanto a palavra de Deus se torna espada afiada, que corta toda dúvida e influencia cada decisão, direcionando nossa mente para os valores do alto. Outro recurso poderoso é a entrega total. Render-se a Jesus não é sinal de fraqueza, mas de estratégia. Negar-se a si mesmo, escolher a santidade e afastar-se de influências externas fortalece a disciplina mental. Cada pensamento alinhado com Cristo se torna uma arma espiritual que nos aproxima da vitória já garantida. Vigiar os portais da alma também é essencial. O que vemos, ouvimos ou absorvemos pode alimentar ou enfraquecer nossa mente. Cada escolha consciente de consumir o que edifica, fortalece, purifica e contribui para que a santidade e o caráter se consolidem, mantendo a fé firme, mesmo no silêncio de Deus. Assim, entender e aplicar essas armas espirituais transforma o campo de batalha mental em território de vitória. Pensamentos, emoções e desejos, quando levados à obediência a Cristo, se tornam instrumentos de santidade e pureza. A mente se fortalece, a fé cresce, e a vida se alinha com as realidades celestiais. Colossenses, capítulo 13, versículo 2, nos convida: mantenham os pensamentos nas coisas do alto, não nas que são da terra. Fixar a mente nos tesouros espirituais é mais que uma orientação, é uma prática diária que transforma nosso caráter, fortalece nossa fé e nos protege das armadilhas do mundo. Quando cultivamos pensamentos voltados para Cristo, a santidade e a pureza começam a florescer naturalmente. Cada ideia, cada lembrança, cada escolha mental passa a ser guiada pelo Espírito Santo, e a mente se torna um terreno fértil para a palavra de Deus gerar vida, esperança e vitória em Cristo. Essa prática cria padrões espirituais sólidos. Ao focarmos nos princípios celestiais, rejeitamos inconscientemente padrões do mundo que tentam nos desviar. A disciplina da mente se fortalece e a oração diária se torna uma extensão natural da fé, permitindo que nossa mente seja renovada e alinhada à vontade de Deus. É na fixação constante da mente em Cristo que descobrimos a força da obediência. Cada pensamento levado à palavra viva se transforma em arma espiritual e em instrumento de entrega total. Mesmo no silêncio de Deus, a alma encontra segurança e a fé se mantém inabalável diante de desafios e tentações. Portanto, fixar a mente nos propósitos eternos é um convite à vitória contínua. É escolher a paz, a pureza e a santidade diariamente. Cada pensamento, cada decisão mental, cada oração consciente se torna um passo rumo à vida abundante prometida por Cristo, fortalecendo o caráter e edificando uma fé sólida e viva. No silêncio de Deus, aprendemos que a mente só se renova quando nos rendemos completamente à Sua palavra. A oração se torna espaço sagrado, onde pensamentos são transformados, dúvidas se dissipam e a fé cresce silenciosa. Cada suspiro é um passo em direção à entrega total, onde o coração se inclina à vontade de Cristo. Entregar-se totalmente significa negar-se a si mesmo e permitir que Deus governe cada pensamento, cada desejo, cada emoção. É compreender que a santidade e a pureza não são conquistadas por força própria, mas pela obediência diária e pelo cultivo da mente nos princípios celestiais. A disciplina mental e espiritual caminha lado a lado com a entrega da alma. Durante o silêncio de Deus, a oração também nos conecta à vitória. Cada pensamento levado cativo à obediência fortalece a mente e nos protege das influências externas. É nesse lugar de quietude e intimidade que nossas armas espirituais são afiadas e nosso caráter se firma, sustentado pela palavra e pelo Espírito Santo. Oração não é apenas pedir, mas alinhar a mente e o coração à vontade do Senhor. É reconhecer que a fé é construída em momentos de espera, que a paciência fortalece e que o silêncio não é ausência, mas presença escondida. Assim, cada pensamento, cada lembrança, cada sentimento passa a ser guiado pela luz de Cristo.
Portanto, busquemos renovar a mente e a alma diariamente. Que cada oração seja entrega total, que cada reflexão conduza a pureza e santidade, e que, mesmo em meio ao silêncio, possamos declarar com fé: Senhor, ainda estou aqui, pronto para viver, obedecer e glorificá-lo em tudo. Hoje, caminhamos juntos pelos pensamentos, pelo campo de batalha da mente e pela importância de fixá-la nas coisas do alto. Você viu como cada ideia pode moldar o caráter, como a palavra de Deus é poderosa para transformar e como a vitória em Cristo já é sua, mesmo quando o silêncio parece eterno. Agora, reflita comigo. Quais pensamentos você tem permitido florescer em sua mente? Que hábitos você pode mudar hoje para fortalecer sua fé, santidade e pureza? A oportunidade de renovar a mente e viver uma vida alinhada com o céu começa neste momento, aqui e agora. Se este vídeo tocou seu coração, quero te convidar a escrever nos comentários. Compartilhe qual foi o pensamento mais poderoso que você vai cultivar a partir de hoje. Vamos juntos inspirar uns aos outros a viver uma mente renovada e uma vida de obediência a Cristo. E não guarde essa mensagem somente para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a vitória em Cristo já é garantida e que o silêncio de Deus não é ausência, mas convite à entrega total. Cada compartilhamento é uma sementinha de fé espalhada. Por fim, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar caminhando nessa jornada de fé, renovação da mente e vitória em Cristo. Lembre-se, você não está sozinho, e cada pensamento levado à obediência é um passo firme na direção da santidade e da vitória.